Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos mais uma vez em Conexão Neural. E nesse episódio 6 do nosso canal, nós vamos falar sobre um tema muito importante para as famílias dos bebês, dos lactentes e para os profissionais de saúde que acompanham o desenvolvimento e que se preocupam com o sistema nervoso desses pequenos pacientes. Nós vamos falar sobre o mito da fontanela fechada. A fontanela, também conhecida como a popular muleira. O que é a muleirinha? É uma pequena abertura no crânio do bebê que persiste durante o seu primeiro ano de vida e que pode até perdurar durante algum tempo mais. E qual é a utilidade, evolutivamente até falando, da muleira? É haver uma certa adaptação na hora da passagem do bebê pelo canal do parto natural, que é um canal apertado, e que ali a sua cabeça possa passar por uma adaptação a esse canal para que o nascimento, para que o parto aconteça da maneira mais adequada possível, com o mínimo de traumatismo e de prejuízo para o cérebro do bebê que está condicionado ali dentro do crânio. E a principal fontanela do crânio é a fontanela anterior, também chamada de bregmática. Existe uma fontanela posterior que é menorzinha e tem menos importância. A gente vai se concentrar aqui, portanto, na fontanela anterior. E essa é uma área que gera muita dúvida, gera inclusive muita polêmica e discussão. Quando é que a fontanela deve fechar? Qual é a idade certa? E o que acontece se ela fechar antes, se ela fechar de maneira precoce? E aí vem aquela expressão fechamento precoce da fontanela. E aí eu já vou adiantar, nós vamos discutir isso até o final desse vídeo, mas eu já vou adiantar. A fontanela, o fechamento dela precoce antes de um eventual tempo adequado não traz nenhum prejuízo para o desenvolvimento do bebê se vier isoladamente, se vier como única manifestação, se vier como único motivo de inquietação e suspeita. A fontanela fechada não traz nenhum prejuízo. Não é motivo de preocupação, não é motivo de solicitação de exames complementares, desde que observados alguns critérios importantes que eu vou falar até o final desse vídeo. Então, a fontanela, se ela vier fechada já no nascimento, não há problema, desde que observados os critérios que a gente vai falar daqui a pouco. Então, para entender direito esses conceitos, até para diminuir um pouco a ansiedade de pais e familiares de um bebê quando a fontanela parece estar fechando antes do tempo, é preciso entender algumas definições importantes, como, por exemplo, o crânio do bebê, os ossos componentes, o que são suturas e esses espaços pequenos, vazios, que são as fontanelas. Então essa ilustração mostra pra gente que o crânio do bebê não é um osso só, mas há vários ossos que se comunicam em linhas de limite, de fronteira, que se chamam suturas. E cada sutura tem um nome próprio. Por exemplo, a sutura que fica entre o osso frontal e os ossos parietais se chama sutura coronal. A sutura do meio, que fica entre os dois ossos parietais, é uma sutura importante chamada sutura sagital. E a sutura que fica entre os ossos parietais e o osso occipital atrás se chama sutura lambidoide. Então, esse problema de haver uma restrição ao crescimento do crânio, de haver uma deformidade com potencial dificuldade até para o desenvolvimento, no contexto de uma doença chamada cranioestenose, ela não tem nenhuma relação com o fechamento da fontanela. Ela tem relação com o fechamento de uma ou mais suturas. Então, a mistura desse conceito entre o fechamento precoce de uma ou mais suturas e o fechamento da fontanela é que ocasiona essas dúvidas. E, na verdade, o fechamento precoce da fontanela é um mito. Sozinho, ele não traz problema algum e não é motivo de inquietação. Esses conceitos estão em um artigo publicado no site da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, a SBNPED.
Aqui tem a referência desse artigo, inclusive com o endereço para quem quiser conferir. Nesse texto, que é de minha autoria, juntamente com Ricardo Oliveira, neurocirurgião pediátrico lá da USP de Ribeirão Preto, e que era presidente da sociedade na época, nós detalhamos todos esses conceitos e explicamos o que é que precisa realmente ser observado quando há dúvida sobre o fechamento da fontanela ou de uma sutura. Mas o que é que precisa ser então observado quando há uma situação de dúvida? 3 critérios principais. O perímetro craniano, ou seja, o tamanho da cabeça da criança e, sobretudo, a evolução desse tamanho ao longo do primeiro ano de vida, que é quando há o crescimento mais avançado. O formato da cabeça, quer dizer, a morfologia. Se apresenta uma deformidade que me leve a suspeitar de uma cranioestenose ou não. E o desenvolvimento neurológico, ou seja, se a criança está se desenvolvendo adequadamente e se está atingindo os marcos do desenvolvimento. Ora, quando eu falo do perímetro craniano, dessa medida que faz parte do acompanhamento normal, faz parte da puericultura, eu preciso, em cada consulta do bebê, medir e anotar na tabela, anotar no gráfico. Porque mais importante do que um valor isolado é a evolução do tamanho do bebê. Então, se a evolução do perímetro craniano está adequada, eu já fico bem mais tranquilo. Com relação ao formato, é preciso entender que quando há fechamento de sutura, ou seja, cranioestenose, um dos primeiros sinais é a alteração do formato da cabeça do bebê. Se eu tenho uma cabeça que não me chama a atenção pela sua morfologia, pela sua estrutura, também mais um motivo de tranquilidade. E se o bebê está se desenvolvendo de maneira adequada, segundo o acompanhamento pediátrico, aí sim, tranquilidade, não há com o que se preocupar se a muleirinha estiver fechando de maneira mais precoce, mais acelerada ou mesmo se já estiver fechada. Mas dito tudo isso, resta uma indagação. Então, qual é a origem da cranioestenose, dessa doença que muita gente já procurou, inclusive no Google? As famílias chegam ao consultório já tendo uma série de informações. Qual é a origem da cranioestenose se não tem nada a ver com o fechamento da fontanela? Como a gente já falou antes, o que origina a cranioestenose é o fechamento precoce de uma ou mais suturas cranianas. E o que são as suturas cranianas? São justamente essas linhas que são a fronteira entre os vários ossos do crânio, como a gente já mostrou. E o que acontece? Se eu tenho o fechamento, a soldadura, a fusão precoce, por exemplo, da sutura sagital ou da sutura coronal, da sutura lambdoide aqui atrás, como a gente já explicou quem são elas, eu terei a falta de crescimento craniano nessa região. Porque, na realidade, o crescimento do crânio, ele acontece de maneira predominante nas suturas. Então, se uma delas se funde, se solda, eu não tenho crescimento naquela região. Então, acompanhe comigo o raciocínio. O crescimento ósseo na sutura sagital promove o crescimento craniano aqui, nas laterais. Se a sutura sagital, então, se solda antes do tempo, eu vou ter um estreitamento do crânio. E, ao mesmo tempo, o cérebro ele precisa crescer nesse primeiro ano de vida em que ele tem o crescimento mais acelerado. Então, ele cresce para onde é possível, para frente e para trás. E aí o crânio fica alongado. Ou seja, a deformidade craniana estrutural é o primeiro sinal de uma cranioestenose verdadeira, por fusão de uma sutura. Processos análogos acontecem com o fechamento da coronal, seja dos dois lados ou de um lado só, ou com o fechamento da lambdoide, que é posterior, e a gente pode observar nessa ilustração que o fechamento de cada sutura em particular vai dar um formato de crânio muito específico, e é aí que a gente suspeita da cranioestenose. E o que é que isso tudo tem a ver com o fechamento da fontanela? Nada. Lembrando que a cranioestenose, ela sim, ela proporciona uma restrição ao crescimento do cérebro, pode gerar pressão alta dentro do crânio
e é motivo de tratamento cirúrgico. Então é importante sim desconfiar de uma cranioestenose precocemente, mas através da deformidade que ela provoca e não pelo fechamento da fontanela. Lembrando que isso tudo, gente, é sobre a cranioestenose verdadeira, com fusão de sutura. Aquelas alterações posicionais, elas são tratadas de outra maneira, não é com cirurgia, e certamente a gente ainda vai ter um vídeo falando só sobre esse assunto. É importante que os profissionais de saúde que cuidam da criança e as famílias tenham esses conceitos, porque o raciocínio inverso também vale. Às vezes eu posso ter uma criança que tem sim suspeita de cranioestenose, pela alteração do formato do crânio, mas que tem a fontanela aberta. E aí cai o nível da suspeita, porque essa associação equivocada entre fontanela e cranioestenose pode levar à suspeita de que não há cranioestenose porque a fontanela está aberta. E aí o bebê é encaminhado de maneira tardia. Tardiamente, ainda é possível fazer a cirurgia, tratar, mas os resultados não são tão bons como se a cirurgia fosse praticada na época adequada. E para provar, já caminhando para o fim dessa nossa discussão, que realmente eu posso ter uma cranioestenose com a fontanela aberta, ou seja, não há relação causal, presta atenção nesse exame de imagem, nessa tomografia. Eu tenho uma cranioestenose verdadeira por fechamento, por fusão precoce da metade esquerda da sutura coronal, provocando, portanto, uma plagiocefalia anterior esquerda, uma deformidade importante e, olha lá, a fontanela aberta. Ou seja, é preciso que a gente supere essa associação que não tem a ver, que a gente realmente conheça o que é que precisa levantar a nossa preocupação. E as famílias têm que contar o tempo todo com o auxílio, o apoio e o acompanhamento cuidadoso dos seus pediatras, do neuropediatra quando for necessário e, em caso de cranioestenose verdadeira, do neurocirurgião pediátrico. Lembrando que quando há suspeita bem embasada de cranioestenose, a investigação é desse jeito, é com um exame complementar, com uma tomografia com reconstrução 3D, que vai mostrar o estado das suturas, se há uma fusão precoce ou não. E se eu tenho um fechamento de fontanela sem outras alterações, com o tamanho adequado, com o formato adequado, com o desenvolvimento adequado, eu preciso pedir uma tomografia? Preciso pedir um exame complementar? Não. Preciso somente tranquilizar a família. E todos esses profissionais, os pediatras, os neuropediatras, o neurocirurgião pediátrico, precisam estar sempre em sintonia, em comunicação, para que seja oferecida à criança a melhor assistência possível. Muita gente pode também pensar, ora, por que eu não faço o exame só para tirar qualquer dúvida? Lembrando que a tomografia envolve radiação e, na maioria dos casos, nos bebês também vai envolver a sedação. Então não é um exame totalmente desprovido de incômodo, de desconforto ou até mesmo de risco. Se a gente puder evitar, melhor. E para não deixar de responder a dúvida de muita gente de qual é a média do tempo do fechamento da fontanela, normalmente ela vai se fechar ali por volta dos 10 meses de idade, mas ela pode chegar até o 2º ano de vida sem que isso represente problema. Lembrando, gente, se ela fechar nos primeiros meses ou até mesmo nascer fechada, se não houver aquelas outras alterações, tudo tranquilo. Então, eu espero ter podido tirar muitas dúvidas que cercam esse tema, da fontanela, das suturas e do formato do crânio do bebê. Espero ter podido tranquilizar muitas famílias e também levantar o alerta para quais são os sinais de uma cranioestenose verdadeira. Continuem ligados aqui no nosso canal, deixe o seu comentário nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu e compartilhe o link desse vídeo com pessoas que vocês acham que se interessariam por esse assunto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção, um grande abraço e até a semana que vem, quando estaremos novamente em Conexão Neural.